Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 11 de dezembro de 2017. Deus trouxe uns versículos da sua palavra no livro do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 21, iniciando no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Amém, Senhor nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através desta palavra. Que o teu Santo Espírito venha nos ensinar a compreender e entender o que o Senhor requer de cada um de nós. Que o Senhor possa falar com cada ouvinte neste dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos enquanto eles estavam pescando e não haviam apanhado peixe algum. Mas na ordem do Senhor Jesus, lançaram as redes e apanharam 153 grandes peixes. Jesus preparou o jantar, preparou todas as coisas, partiu o pão, e depois o Senhor Jesus teve uma conversa mais íntima com Pedro. Pedro, tu me amas? Porque Pedro havia negado o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi preso, estava indo para a cruz para ser julgado. E Pedro negou Cristo por 3 vezes. Então Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes. Versículo 15. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Amar o Senhor Jesus
exige ação da nossa parte. Amar o Senhor Jesus é cuidar dos seus cordeiros. É ter todo o cuidado e apacentá-los, dar direção, ensinar a sua palavra, ter a preocupação com aquela alma. Isso prova o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Mateus 25, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estava nu, vestiste-me, estive preso e fostes ver-me. Amar ao Senhor Jesus é salvar as almas perdidas. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. É servir e não ser servido. Aquele que quiser ser o maior, disse o Senhor Jesus, será servo de todos. É ter o cuidado com as ovelhas do Senhor, com o cordeiro. É apacentar, dar direção. É interceder. É preparar esta alma, santificando através da palavra. E aqui o Senhor Jesus ensinando a Pedro que para amá-lo teria que amar, apacentando os seus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus questionou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Será que você realmente me ama, Pedro? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus falando em cordeiros. E agora ele fala em ovelhas. Pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, o Senhor Jesus interrogou a Pedro. Primeiro referiu-se a cordeiros. Depois referiu-se a ovelhas, as que são mais submissas. Mas tem também ovelhas que são um pouco mais rebeldes. Tem ovelhas que querem sair do curral do Senhor. Tem ovelhas que têm que tirar os carrapichos, dar um banho, tirar toda a sujeira da lã, lavar bem os seus olhos, tirar ali aquele resíduo que fica ali quando dorme e amanhece. Então tem que tirar aquele resíduo dos olhos, aquelas escamas, como Jesus fez na vida de Saulo de Tarso, o cegou, e depois de 3 dias escamas caíram dos olhos de Saulo. Então há ovelhas que têm que ter mais cuidado, tirar aquelas escamas, aquele tecido que fica na região dos olhos, para que a ovelha possa ter visão. E há ovelhas que têm que tosá-la, abaixar o pelo, outras têm que arrancar toda a sua lã, verificar se tem alguma ferida, algum machucado, verificar os seus cascos, seus pés, verificar todo o corpo da ovelha. Assim o cuidador de ovelha, o pastor de ovelhas faz. Ele apacenta a ovelha, ele cuida dela. Assim Jesus se referiu a Pedro. Pedro, você vai entrar agora, você vai ocupar o meu lugar aqui nesta terra. Você vai se sujeitar a mim. Eu vou estar
cuidando das minhas ovelhas através de ti pelo meu Espírito. Mas eu não vou forçar você a cuidar das minhas ovelhas. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. É pela sua sujeição, pela sua vontade à minha palavra. Pedro tinha que estar em submissão ao Senhor Jesus, para cuidar dos cordeiros, para cuidar das ovelhas, as ovelhas, algumas que são mais mansas, outras que são mais rebeldes. Então Pedro tinha que apacentá-las. Pedro tinha que dar a direção. Mas Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Pedro ainda era uma pessoa nervosa antes de ser cheio do Espírito Santo. Ele cortou a orelha do soldado. Ele era irado. Então Jesus disse para Pedro: tu me amas, Pedro. Se você me ama, então você vai me servir. Se você me ama, então você vai cuidar da igreja, que está sob as suas ordens, a sua direção, naquele tempo. Você vai cuidar dos meus filhos, dos meus servos, da minha herança na face da terra. Esse é o amor que você mostra, que você tem para comigo. Apacentar as minhas ovelhas. Dar alimento para elas. Levá-las a pastos verdejantes. Você vai ter que conhecer profundamente a minha palavra, Pedro, para você dar pasto verde, para você dar alimento que sustenta estas almas, para que elas não se desviem. No começo você vai ter que dar um alimento mais líquido, como uma criança recém-nascida tem que tomar leite, tem que tomar um alimento mais líquido, porque ela não tem a sua deglutição totalmente formada. Mas quando estiver mais madura, ela vai ter que se alimentar de comida mais sólida. Vai ter que ouvir palavras mais duras. Duro é este discurso, quem pode suportar? Você lembra aquele dia, Pedro, que muitos abandonaram? Que muitos deixaram de me seguir por causa do meu discurso? Então você vai ter que ter esse discurso também. Você vai ter que ter palavras mais duras, para que elas não se desviem, não saiam do aprisco. E logo à frente, Pedro escreve as suas 2 cartas, ensinando, corrigindo, repreendendo e exortando o povo de Deus. Provando o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus, cuidando da igreja do Senhor, apacentando a igreja. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E no seu discurso, Deus converteu quase 5.000 almas. E no outro discurso, quase 3.000 almas. Através da pregação de Pedro. E agora Pedro tinha que apacentar este rebanho. Através do seu discurso, Deus chamou, Deus converteu. Mas Pedro agora tinha que cuidar destas almas. E havia uma alma especial chamada Tabita, e estava morta, e que fazia caridades, mas havia morrido. E Pedro estava fazendo visitas ali entre Tabita e Cornélio. Tabita é aquele homem que estava em Enéas, que estava também enfermo. E Tabita que estava morta. Então cabia a Pedro dobrar os seus joelhos e fazer a sua oração ao Deus que tudo pode. Senhor Jesus, aqui está a tua ovelha. Esta que cuidava, que fazia caridades com o seu trabalho. Dá poder para que ela seja ressuscitada. E através de Pedro, aquela moça foi ressuscitada. Pedro cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. Pedro estava servindo ao Senhor Jesus, fazendo visitas, orando, intercedendo.
E é isso que Deus requer de cada um de nós. Se nós amamos realmente ao Senhor Jesus, temos que cuidar, apacentar as ovelhas do Senhor. E quantas ovelhas que estão aí desprezadas, quantas ovelhas que já não vão mais à igreja, quantas ovelhas que já não são mais apacentadas porque cada um busca o seu próprio interesse. Cada um busca ter o seu carro melhor, ter o seu carro do ano, ter a sua casa de praia, ter a sua chácara com piscina, com uma muralha em volta, mas ninguém busca servir ao seu próximo, ninguém busca saber o estado das ovelhas. Será que você, dirigente de igreja, será que você, pregador, será que você, membro da igreja, membro do corpo de Cristo, busca saber o estado das ovelhas? Será que você se preocupa com as ovelhas do Senhor? Você está provando o seu amor para com o Senhor Jesus? Ou está cuidando apenas do seu ventre? Cuidando apenas, olhando apenas para o teu umbigo, se preocupando mais com as coisas desta vida e deixando as ovelhas dispersas para os lobos roubarem as ovelhas? Você não está apacentando as ovelhas do Senhor? Deus não te colocou você aí, nesta tribuna, nesta igreja, para cuidar da herança do Senhor na terra? E você tem desprezado essas ovelhas. Você tem feito acepção. Não tem cuidado das ovelhas do Senhor. Não tem provado o seu amor para com o Senhor Jesus, que tirou você lá de trás e te colocou aí na frente. E você não tem provado que você o ama. Não cuida das ovelhas do Senhor. Elas estão morrendo. Elas estão mirrando porque não tem alimento, porque não tem pastos verdejantes. Você está deixando essas ovelhas morrer de fome. E Deus vai pedir conta da tua alma naquele dia. Deus vai pedir conta de tudo isso que você está omitindo. Quantas ovelhas que estão sem pastor. Estão sem pastor, estão sem direção. Estão sem ninguém, sem cuidado nenhum. Muitas ovelhas deprimidas, com o pelo envelhecido, de tanta mágoa, de tanta enfermidade da alma. E você despreza essas ovelhas, porque elas não têm dinheiro. E você despreza essas ovelhas. Você quer a ovelha mais gorda, para você se alimentar da lã, da gordura delas. Mas você não quer cuidar destas ovelhas. Você só quer o que ela tem. Mas você não quer o cuidado que o Senhor Jesus te colocou nas suas mãos. Você não está apacentando as ovelhas. Você está comendo da gordura das ovelhas e enriquecendo em cima delas. Olha a sua situação. Vai chegar o dia que você vai passar pelo tribunal do Senhor Jesus. E as suas obras serão provadas, se for feno, palha, ferro, metal ou o que for. Vai passar pelo fogo e só vai ficar aquele que permanecer no fogo. Pedro, tu me amas? Então trabalha para mim. Mas parece que você está trabalhando para você mesmo. Trabalha só para si mesmo. Só para ter um bom discurso, uma boa homilética, uma boa pregação, mas não tem amor pelas almas. Não tem cuidado pelas ovelhas do Senhor. Vive de status, vive de aparência, mas não cuida das ovelhas do Senhor. Deixou elas se desgarrarem. Mas Deus vai pedir contas. No dia do juízo, o Senhor pedirá contas de toda a omissão, tanto da tua parte, como da minha parte também. Eu também não vou escapar. Vou ter que dar contas. E tudo que Deus colocou nas minhas mãos, todos nós, teremos que dar contas.
as ovelhas dispersas, aquelas que se desviaram, que não foi ninguém atrás delas para buscá-las. Prove o seu amor para com Deus, indo atrás das ovelhas perdidas, renunciando à sua própria vontade e cuidando das ovelhas perdidas da casa de Israel. É o conselho de Deus para todos nós. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém. Santo e eterno Deus, graças te damos por estes conselhos, por esta palavra que nos colocou mais firmeza, que nos fez mais responsáveis pela Igreja do Senhor na face da terra. Que o Senhor possa nos ajudar a ser firmes e constantes na obra do Senhor e cuidar das ovelhas e não dispersá-las, mas apacentá-las para o Senhor. Recebe esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.